Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje nós meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram, revestidos de glória, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu, com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos queridos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Hoje celebramos a transfiguração do Senhor. No início do texto do relato de São Lucas, a transfiguração é o que se chama de teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Ao seu lado aparecem Moisés e Elias, significando assim a lei e os profetas. Dentre outras razões, Jesus dá aos discípulos a graça de antecipar a visão da glória de Deus, para que encontrem forças para enfrentar os desafios naturais da vivência do discipulado e o apostolado no meio do mundo. Se mantiverem o foco e os olhos na meta maior, a santidade, a imitação de Cristo e o céu, suportarão os meios para chegarem lá. Nós meditamos os versículos 28 e 36. Nos versículos anteriores desse mesmo capítulo 9, encontramos o relato em que Jesus pergunta aos discípulos quem ele era. E São Pedro recebe a revelação de Deus e diz: Tu és o Messias. Então Jesus diz aos discípulos que não contassem a ninguém e, em seguida, profetiza a sua morte, dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, vai sofrer, vai ser condenado, julgado, flagelado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos, sem entender, rejeitam a morte de Jesus, o sacrifício, a paixão. E a partir dos versículos seguintes, que meditamos hoje, Jesus leva consigo para o monte para rezar, diz São Lucas, Pedro, Tiago e João. Primeira coisa que gostaria de chamar a atenção é recordar que todas as ações de Jesus têm propósitos objetivos. Ele chama Pedro, Tiago e João para que pudessem testemunhar o que lhe ia acontecer. Segundo, Jesus nos ensina com isso a necessidade de termos vida de oração com pausas para orar. A vida de oração não exclui a necessidade de fazermos pausas para os exercícios espirituais. E nem a pausa para os exercícios excluem a necessidade de termos vida de oração. O que é vida de oração? Em síntese, tudo o que fizeres nesta vida, faça em espírito de oração. Transformar os nossos afazeres cotidianos, a rotina natural da nossa vida, em oração. O cuidado com o marido, com os filhos, o zelo pela casa,
o esposo cuidar da esposa, dos filhos, prover as necessidades da família, fazer bem feito aquilo que lhe compete fazer, o trabalho, exercer o nosso papel na sociedade, sermos bons cidadãos, tudo isso em espírito de oração transforma a vida em vida de oração. E em meio à rotina natural da vida, encontrarmos pausas programadas e comprometidas para os exercícios espirituais. É exatamente isso que Nosso Senhor faz. Chama, e por vezes nós encontramos nos relatos bíblicos, Nosso Senhor fazendo essas pausas para estar a sós com o Pai em oração, em meio à rotina da sua vida. Enquanto eles rezavam, no relato de hoje, algo extraordinário aconteceu. O rosto de Jesus e suas roupas mudaram de aparência, e Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. A vida de oração modifica a nossa vida, porque cria entre nós e Deus uma íntima relação, uma relação de configuração a Cristo. Enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João dormiram. Quando acordaram, se depararam com a cena: Jesus com o rosto transfigurado e sua roupa muito branca e brilhante, e Moisés e Elias ao seu lado. Da mesma forma como Deus revelou a São Pedro quem era Jesus nos versículos anteriores desse mesmo capítulo 9, agora o próprio Jesus revela a eles a sua glória. Quando Jesus profetizou sobre sua paixão, morte e ressurreição, no íntimo de seus corações, os discípulos rejeitaram a sua morte, até porque não tinham a verdadeira ciência do significado da sua paixão, do seu sofrimento, morte e ressurreição. Mas diante da glória, ficaram entusiasmados. Veja, São Pedro, tomado por um espanto e ao mesmo tempo maravilhado diante de tamanha visão da glória de Deus, o seu desejo era construir tendas e ficar ali. Isso muito facilmente pode acontecer conosco. Diante dos desafios da vida, por vezes, não os enxergamos como meio de santificação, como meio de criar entre nós e Deus uma relação íntima. E aí, quando não compreendemos isso, rejeitamos todo e qualquer tipo de aflição, sofrimento, provação. É como se quiséssemos a glória, mas não a cruz. Queremos os fins, mas rejeitamos os meios. Queremos o céu, mas rejeitamos a cruz. São Paulo vai dizer na 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Se queremos a glória, se queremos a coroa, se queremos o céu, se queremos transfigurar a nossa vida a exemplo de nosso Senhor, também nós precisamos percorrer os meios para alcançar os fins. Continuando no texto de hoje, uma nuvem os cobriu e a voz do Pai se fez ouvir: este é o meu Filho amado, escutai-o. Mais uma vez, se queremos alavancar a nossa vida espiritual, se queremos a glória, se queremos alcançar a glória, se queremos também nós sermos transfigurados, devemos escutar Jesus. Escutar Jesus significa colocar em prática os seus ensinamentos e abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É importante que nós nos retiremos das coisas mundanas, passageiras, corruptíveis, temporais, para abraçarmos as coisas do alto, buscar o alto. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o nosso coração precisa estar nas mãos de Deus, que dia a dia, na medida que nós vamos nos transformando em homens e mulheres de oração e vamos criando com o Senhor esta íntima relação, Ele vai nos transfigurando, Ele vai transformando a nossa vida. E nós nos tornamos discípulos, apóstolos e também imitadores de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.